Para sermos cheios de entendimento espiritual, precisamos de ser ensinados pelo Espírito. A igreja é formada pelo Espírito, mais aqueles que creem. Na realidade, somos os que têm comunhão com o Espírito de Deus. Como está escrito, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Portanto, ao nos tornarmos um com o Espírito de Deus, nós começamos a aprender com Ele sobre coisas espirituais. O significado da enfermidade, o significado espiritual das enfermidades é muito importante ser compreendido, pois, pela falta desta compreensão, muitos crentes correm apenas atrás da cura física e não compreendem o verdadeiro significado da enfermidade. Precisamos, primeiramente, saber, diz a palavra do Senhor, revelada ao apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, no versículo 10, diz assim: Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Primeiramente, precisamos compreender que o corpo nosso ainda está morto por causa do pecado. Poucos leem as Escrituras com olhos iluminados e poucos veem o que está escrito. Portanto, o fato do corpo estar morto significa que somente na ressurreição ou na transformação o corpo terá vida. Mas como diz o versículo, a vida de Deus está em nosso espírito, pois ele diz, mas o espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? A justiça da fé. Aquele que crê recebe a vida de Deus em seu espírito. Portanto, nós precisamos de perceber que se o corpo está morto por causa do pecado, ele fica enfermo, ele pode ser curado por Deus, mas por fim ele tem que ser colocado numa sepultura, pois ainda não tem a vida eterna. Então, qual é o significado das enfermidades que Jesus curou nos evangelhos? Vamos ler primeiramente em Isaías, no capítulo 33, no versículo 24. Diz assim: Nenhum morador de Jerusalém dirá: Estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Veja bem que o significado espiritual de Jerusalém é a cidade de Deus. E a Jerusalém celestial é a igreja glorificada. Então Jerusalém tipifica a igreja do Senhor. E não dirá ninguém que está doente, mas é interessante, pois ninguém está doente porque foi perdoado. Logo está revelado neste versículo que o pecado é enfermidade. O pecado mata. É enfermidade grave. Mata a vida do espírito. Sabemos que pela fé o espírito vive. A alma ganha vida por meio de aprender Cristo. E o corpo, por fim, será ressuscitado ou transformado por ocasião da vinda do Senhor. Veja que, quando nós somos perdoados, nós somos curados. Vamos mais à frente no Evangelho e ver o que Jesus diz sobre isto. Vejam bem, meditem. Ninguém em Jerusalém dirá que está enfermo ou doente, porque perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Portanto, o que Deus vê como enfermidade é o pecado. Assim, vejamos Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo
5, no versículo 29, 30, 31 e 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui nós temos duas revelações básicas. A primeira é que Jesus é um médico para curar a iniquidade, curar o pecado, a raiz de todos os males em nossa mente, em nosso espírito, em nosso corpo. Veja que Jesus diz que os sãos não precisam de médico, isto é, os que são salvos, os que são puros de coração, os que já têm seus pecados perdoados. Ele vem, e sim os doentes que precisam. Em seguida ele diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus mostra e revela o remédio para o pecador, o arrependimento. O arrependimento vem por meio do Espírito de Cristo. É o Espírito que nos convence do pecado. Agora compreendemos bem porque os fariseus e os escribas murmuravam. Na realidade, eles não compreendiam o ministério de Jesus Cristo e nem mesmo compreenderam o que Deus queria. Deus deseja nos curar, curar de nossa incredulidade, que é a raiz do pecado. E assim, nossas iniquidades, que é a atitude que nos vem por meio dos pensamentos pecaminosos, produz os atos errados. Assim, Jesus veio nos chamar. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Portanto, seu ministério é no meio dos pecadores. Por isto, os fariseus ficaram sem compreender, porque Jesus estava comendo com os pecadores. Justamente precisamos entender que aqueles que creem e que estão no Espírito de Cristo podem estar ou se encontrar em qualquer lugar físico, mas não se misturam espiritualmente, mas estão ali exatamente para serem o sal da terra e a luz do mundo, assim como Jesus. Nós fomos chamados para estar em Jerusalém. Recorda o versículo de Isaías? Os que estão em Jerusalém não estarão doentes. Estar em Jerusalém é estar na igreja, ou ser a igreja é estar no Espírito. A palavra Jerusalém significa cidade de paz. Estar em paz é porque a nossa mente foi ordenada pelo Espírito Santo. Nosso coração foi transformado de perverso em benigno, de ódio em amor, e nos trouxe a alegria completa, a comunhão com o Espírito que tem vida. Então recorde bem que o Espírito de vida está em nós, e a vida é a nossa saúde, a vida de Deus. Jesus veio nos chamar para termos a vida de Deus. Isto não é nada religioso ou ritual, não é nada que os homens possam fazer, mas que Jesus pode. Portanto, vamos repetir o versículo 10 de Romanos 8. Se, porém, Cristo está em vós. Cristo está em vós é o segredo da nossa vida espiritual. O corpo, na verdade, está morto, porque ainda não foi ressuscitado ou transformado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Temos a vida de Deus. Progressivamente, nossa alma será tomada porque somos cheios do Espírito Santo. E, por fim, até o corpo. Então, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, estarão cheios do Espírito Santo. Louvado seja Jesus, o médico, que cura a enfermidade que é o pecado e que produz todas as enfermidades. Assim, já sabemos que todos os enfermos e todas as doenças curadas por Jesus nos evangelhos tipificam defeitos em nosso caráter, defeitos em nossa mente, provocados pelo pecado. Aquilo que se manifestou
através do corpo é o que existe através da mente. Tudo isto tem um simbolismo espiritual. Precisamos compreendê-lo à luz do mundo. Assim, experimentaremos cada vez mais a vida do Espírito. Teremos entendimento espiritual. Que a graça de Jesus, o médico, que o arrependimento, a nossa cura, por meio da fé, e o justo vive de fé, esteja sempre com você, o Espírito de Cristo, aquele que é a nossa saúde espiritual. A paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua alma. Amém.